ter que ouvir de novo. Obrigado, Valdenir. Então, gravando agora, né, professor aqui nesses derradeiros momentos da disciplina, já estava esquecendo de gravar, mas enfim, saudar a todos, agradecer a presença, Maria Catarine, Valcilene, Valdenir, Ezequiel, que estão sempre presentes, participando, contribuindo, enriquecendo. É uma pena que não tivemos participação de mais alunos. Claro, tivemos, hoje não está presente o Elisauer, mas também tem tido bastante participação nos encontros aqui das sextas-feiras, as gurias também, a Bianca, a Juliana, enfim, tivemos, né, a Luísa, a Aline, mas enfim, né, alguns não puderam participar destes encontros, o que é uma pena, porque sempre, né, nestes encontros online a gente tem a oportunidade de debater, de trazer suas experiências e tal, e estamos, como eu anunciava, Lainar está chegando agora também, sempre esteve várias vezes aqui presente, e eu anunciava agora que hoje, então, vamos fazer um fechamento da disciplina em torno dos temas propostos, né? A gente sabe que o tema 6 falou sobre qualidade de vida, sobre, né, gestão da diversidade, sobre ética, e estes são aspectos realmente importantes e que nos remetem a um pensar sobre a gestão de pessoas amanhã, no futuro, no que está por vir. E comentei também que pretendo, então, neste nosso último encontro em torno de conteúdos e reflexões, apresentar alguns slides sobre o livro Abundância, que aponta para um mundo melhor, um mundo possível, apesar, né, de tantas coisas negativas, ruins, tantos problemas, tantas dificuldades, sim, apresenta uma perspectiva otimista e positiva com relação ao futuro. E claro que isso depende de vontade das pessoas, depende da capacidade de gerir pessoas, de conscientizar as pessoas, de criar uma consciência coletiva. Então, nós vamos falar sobre isto hoje. Na semana próxima, eu quero deixar o espaço, vou estar aqui à disposição, né, como disse, não para responder questões da prova, mas para eventuais dúvidas que possam surgir sobre a disciplina, sobre fechamento de notas e tal. Mas é a noite que vocês vão ter para responder com calma, a objetiva 2. Não que ela só vá abrir no horário da aula, ela já vai estar aberta e vocês podem encontrar um momento mais adequado para realizarem a atividade. A objetiva 2 fecha as avaliações aqui do ambiente aula e depois tem a AS, a avaliação semestral, que vai então fazer fechar a nota do semestre. E na outra sexta, então a próxima sexta, né, reservem esse tempo para, com calma, lerem as questões, resolverem e tal, responderem com calma. E na outra é o momento do feedback. Vai estar a sala de interação aberta. Eu quero também, né, me manifestar na própria sala de interação, dar um feedback sobre como vimos, né, este semestre, este ambiente, esse espaço, essa dinâmica e tal. E vocês também são convidados a escrever, né, dar suas sugestões, apresentar críticas, elogios e assim por diante. Tá? É um momento de fechamento do semestre com relação à forma com que ele foi conduzido. Então é isso. E assim vamos encerrando. Né? Vamos encerrando. Então eu quero apresentar hoje alguns slides para a gente fechar esse nosso semestre de gestão de pessoas. Ok? Vamos lá.
Esse é o título do livro. Esse é o título do livro. Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. É um livro que já foi lançado há uma década. É um livro que, como eu disse, tem uma mensagem muito otimista. Ele foi lançado em 2012, então praticamente uma década. O futuro é melhor do que você imagina. Steven Kotler, Peter Diamandis, um livro que vendeu muitos exemplares, um livro que traz muitas informações. São quase 400 páginas de muita informação. Cada página que tu lê te entusiasma mais ainda a seguir lendo. E acho, como eu disse agora há pouco, insisto, acho importante fecharmos a nossa disciplina com esta mensagem otimista. Vou apresentar alguns slides e aí abro espaço para alguma manifestação de vocês, aqueles que quiserem comentar alguma coisa. Nós tivemos um TDE essa semana que era sobre futuro também da gestão de pessoas, né? Tendências, perspectivas, desafios. E aí, a partir, então, destes slides, a partir, né, do que nós conversamos ao longo do semestre, a partir daquilo que vocês escreveram lá no TDE, se participaram do TDE, vocês podem, então, fazer uma manifestação final também, para que depois a gente encerre os nossos encontros, tá bem? Então, primeiro eu vou fazer a apresentação dos slides, depois eu abro para as manifestações. Quais são os nossos grandes problemas? O livro elenca, né, alguns destes grandes problemas, como a fome, como água potável, saneamento básico, que impacta na saúde, né, geração de energia, energia limpa, e educação, liberdade, enfim, traz uma série de questões que são mais ou menos intensas, dependendo, né, da região que se fala, da localidade, mas que existem, problemas que existem e que sim, representam problemas grandes, né? Não são problemas que impactam algumas poucas pessoas. Não, quando a gente fala destes problemas, nós estamos falando de problemas que atingem milhões e, por vezes, bilhões de pessoas. A gente sabe que está aí, né, caminhando para a marca dos 8 bilhões de habitantes. Estamos com 7 bilhões e alguma coisa, mas caminhando para os 8 bilhões. Eu diria que este também é um componente importante dentro destes desafios, dentro, né, destas situações que precisamos resolver, que precisamos superar, o controle da natalidade. Nós sabemos que temos países que, sim, têm uma taxa de natalidade muito controlada e equilibrada. Existem alguns países, inclusive, que incentivam casais a terem filhos na medida que a população não só não está mais crescendo, como está reduzindo, decrescendo. E por conta disso existe em algumas situações não comuns, né, programas de incentivo, mas temos sim um grande problema de controle de natalidade. Sabemos também que o problema de controle da natalidade
ele guarda uma relação, os índices, né, de aumento da população, ele guarda uma relação com aspectos econômicos, ele guarda uma relação, né, com a economia do país, da região, e guarda uma relação também com os índices de educação. Então, quanto menos educação, quanto pior a economia, mais alto o índice de natalidade, o nascimento de pessoas. Isso mostra já, né, um problema a ser pensado e equacionado, né? Onde menos perspectivas, possibilidades, chances de se ter uma vida digna, uma vida de qualidade, se tem, mais nascem crianças. E nas economias mais avançadas, que se alcançou já uma condição de vida melhor, não nascem tantas crianças. Isso é já uma distorção, um problema. Bom, mas vamos adiante e vamos pensar o que a tecnologia, de alguma forma, tem a oferecer. Muito brevemente, como eu disse, o livro são 400 páginas de muitas informações, e não tem como a gente... Mas só para anunciar, né, e deixar essa mensagem de otimismo, mas para quem gosta de ler, eu recomendo a leitura desse livro, para se sentir, inclusive, animado, né, para lutar por isso. Porque, né, não é que apresenta a solução, ele apresenta caminhos para a solução. Mas para isso precisa ter ações, precisa ter vontade. Então, né, eles começam falando muito assim destes grandes desafios, né, do problema da água potável, da escassez, né, para muitas pessoas, o problema da fome, né? 1 bilhão de pessoas passam fome, 1 bilhão de pessoas. Por subnutrição, milhões de crianças morrem anualmente. 2,6 bilhões de pessoas não possuem acesso ao saneamento básico. E 50% das hospitalizações resultam da ingestão de água contaminada. Agora vejam esse número, 2,6 bilhões de pessoas, ou seja, cada 3 pessoas no mundo, uma não possui acesso ao saneamento básico. E a gente sabe que não ter saneamento básico tem uma relação, um impacto muito grande na saúde da população. Então, o problema da saúde passa também por esta falta de acesso ao saneamento básico, a condições, né, de higiene melhores. E aí outras informações, infecção bacteriana que causa diarreia, 4,1% da carga global de doenças, provocando 1.800.000 mortes de crianças por ano. Então vejam, né, o tamanho do problema que temos, né? Quando se percebe coisas tão básicas, saneamento básico, causando, né, tanta desgraça no mundo. E nós temos alternativas para alimentos, nós temos alternativas para melhor uso da água, nós temos alternativas com alta tecnologia, né, para produção de água potável. Nós temos alternativas tecnológicas para a solução da fome, para a solução do problema da água,
para a solução de todos os grandes problemas. Hidroponia, né, vocês certamente já ouviram falar, cultivo de alimentos em solução aquosa, rica em nutrientes, e que tem um impacto muito importante, interessante na questão do uso da água, né? Reduz o consumo de 70% para 6% da água necessária para o cultivo. Soluções. Eu só selecionei algumas, né, mas são inúmeras alternativas que existem para solução destes grandes problemas. A questão da energia, a produção da água, a produção da energia, de energias limpas, né, nós já dominamos as tecnologias, mas apesar disso, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica. 1 bilhão de pessoas. Então, se o mundo tem 7 bilhões e alguma coisa, a cada 7 pessoas, 1 bilhão, uma pessoa não tem ainda acesso à energia elétrica. Não tem acesso à energia. 3 bilhões de pessoas ainda dependem de combustíveis primitivos. 90% da remoção de madeira na África é destinada à obtenção de energia. Mas o livro aponta alternativas tecnológicas suficientes para resolver o problema da fome. Alternativas tecnológicas suficientes para resolver o problema da água. Alternativas tecnológicas suficientes para resolver o problema da geração de energia, de produção de energia limpa. Alternativas suficientes para resolver o problema da educação. O livro faz uma provocação com relação às transformações em diferentes segmentos. Aqui a gente está vendo, né, o quanto em algumas décadas, né, 5, 6 décadas, houve transformação neste segmento. Aqui a gente está vendo ainda mais, né, um segmento de profundas, amplas transformações. Se ali nos automóveis, né, para se chegar nestes modelos mais recentes, nós tivemos aí transformações ao longo de 5, 6 décadas. Agora nós temos, nesse segmento aqui, 2 décadas. Em 2 décadas nós passamos daquele Motorola, né, para iPhone, para smartphones, que trazem o mundo nas nossas mãos. E o telefone celular, que já foi uma revolução nas comunicações, porque o telefone celular, na década de 90, ele surge e revoluciona a maneira com que, né, nós podemos nos comunicar. Nós estávamos até ali sempre presos a um local. Nós tínhamos uma linha física e um aparelho, né, que precisávamos estar naquele local para conseguir conversar com alguém, e daqui a pouco a linha física desaparece. Nós temos um celular, um aparelho celular, que nos permite nos locomovermos para qualquer lugar e em qualquer lugar, desde que houvesse, né, sinal, poderíamos conversar. Isso faz 3 décadas. Isso só faz 3 décadas, imaginem. Há 3 décadas nós conseguimos ter a possibilidade de falar, porque aquele Motorola permite falar, apenas. E 3 décadas depois nós temos, né, os smartphones, que o que menos se faz é falar, né, numa ligação telefônica. Conversamos muito, né, interagimos muito, mas não fazemos mais tantas ligações assim, né? Existem outras tantas formas. Agora, olha a transformação, né, nesse segmento. O quanto em
2 para 3 décadas, nós tivemos essa transformação. E aí ele faz uma provocação, que vocês já devem também ter ouvido, refletido e pensado. Vocês viram a transformação no segmento automotivo, vocês viram as transformações no segmento da comunicação. E aqui qual é a grande transformação? Nenhuma. A qualidade da foto é uma transformação no segmento da fotografia, né? Aí nós concordamos que teve uma evolução muito grande na qualidade da fotografia, na qualidade dos equipamentos que fazem registros fotográficos. Hoje a gente tem, né, nos próprios smartphones, nós temos, né, câmeras que têm uma capacidade de captação de imagens, e de efeitos e de definição muito grandes. Agora, esquecendo a questão da qualidade da imagem, que é outro segmento, é o segmento das câmeras fotográficas, qual é a diferença dele? Nenhuma, né? Os alunos enfileirados e tal. E aí eles provocam, talvez, o elemento central deste processo de transformação do mundo. E que nós agora, finalmente, começamos a viver. Esse aqui é um projeto já de alguns anos, né, porque isto é apresentado já quando o livro Abundância é escrito, portanto, né, é um projeto que já tem 20 anos. Um laptop por criança. Um projeto concebido por uma fundação, um filântropo, né, que instituiu esse programa com recursos governamentais, com recursos da sociedade empresarial, e coloca, né, um laptop para cada criança. E este é, talvez, o elemento mais importante no processo de transformação de uma sociedade. O conhecimento. Né? O acesso ao conhecimento, o acesso a uma educação de qualidade. Esta é a base para toda a busca que se quer em termos de melhoria da condição de vida humana. E aí nós, né, temos conversado muito sobre essa sociedade das organizações, de tudo que está acontecendo, e do que nós precisamos, como nós vamos atuar nesse novo mundo. Num mundo em que a competitividade é muito intensa, em que a competitividade, de certa forma, favorece o desenvolvimento, porque exige, né, a presença constante da inovação, da criação, da inovação, da diferenciação, né? Isso são características destes regimes, né, que atuam no processo de desenvolvimento, produção de riquezas, né, regimes muitas vezes alinhados ao capitalismo e que promovem também distorções sociais. Estas são as características e estes são os desafios que nós temos que superar. A competitividade vai continuar existindo, a exigência por diferenciação já faz parte desta nossa condição, né, deste nosso comportamento, né, de querer sempre o novo, de querer mais. A tecnologia da informação se coloca como uma grande propulsora desse processo de desenvolvimento das organizações e de produção da diferenciação. O comércio eletrônico impõe uma nova realidade, né, no comportamento de consumo. A título de exemplo, vocês já devem ter visto estas imagens, né, que traduzem muito bem essa transformação
né, da forma com que nós atuamos enquanto consumidores. Vejam ali que a Tesco, que é uma rede, né, de supermercados da Irlanda, há muitos anos, isso aqui não é consequência da pandemia, não é algo que surgiu agora. As pessoas nem estão de máscara ali, essas fotos já são antigas. Há muitos anos as pessoas fazem compras em gôndolas, em prateleiras, em gôndolas do supermercado, gôndolas virtuais. Então as pessoas não precisam ir no supermercado, pegar o seu carrinho, encher de mercadorias, ir para o caixa e tal. Não. Ali as pessoas estão fazendo o seu rancho. Ela está ali lá embaixo, por exemplo, nas duas fotos de baixo. O rapaz está apontando o seu smartphone para alguns produtos e adquirindo ali alguns produtos. Ele está numa estação de trem. Está numa estação de trem, está ali a gôndola virtual. Ele, com o celular, vai fazendo a leitura dos códigos e adquirindo os produtos. No lado ao lado, ali na parte de baixo ainda, numa estação de ônibus. Está esperando o ônibus, a moça, e está fazendo compras numa gôndola virtual. Lá em cima, também fazendo compras numa estação de ônibus. E na outra, um corredor, as pessoas ali com bagagens e tal, estão chegando. Ali é um corredor de um aeroporto. E naquele corredor também tem gôndolas virtuais. Todos esses espaços, que já existem há muitos anos, demonstram, né, essa nova dinâmica de forma de atuação das pessoas, de forma de atuação das organizações, né, e de uma tecnologia que se coloca substituindo cada vez mais a função humana. Né? Então, os espaços físicos vão reduzindo, né, e a nossa vida passa a ser muito dentro destes espaços virtuais, as nossas atividades, né, e o próprio trabalho no dia a dia. Então, esse é apenas um exemplo, né, de como a dinâmica do comportamento humano vai modificando. Então, realidade virtual, né? Nós temos já a Sofia, da Hansen Robotics, uma realidade. Em 2022 ela começa, se já não está agora sendo comercializada, então em breve, né, algumas famílias privilegiadas, né, vão ter a Sofia, né, fazendo atividades domésticas e tal. Mas também a Sofia vai estar em ambientes organizacionais, em ambientes empresariais. Se nós tivermos, né, uma grande preocupação, um grande debate na Revolução Industrial, a preocupação com relação às máquinas, substituindo as pessoas nas tarefas repetitivas, né? E esse era um debate da época, né? Bom, as máquinas vão substituir as pessoas dentro das fábricas, e realmente, cada vez mais, né? Nós temos fábricas hoje que têm, né, que tem uma produção enorme né, uma manufatura enorme, grandes fábricas e com pouquíssimas pessoas na linha operacional. Tudo robotizado. Nós sabemos disso, conhecemos e sabemos que as grandes indústrias assim funcionam. Então, sim, ela substituiu. Mas isso não significa que acabou o emprego, mudou o tipo de emprego. Só que agora, com essa indústria 4.0, com essa indústria 5.0, bom, a dinâmica muda ainda mais. E numa velocidade mais intensa ainda. Mais intensa ainda. Então imagina o que a Sofia pode fazer e o quanto ela vai estar presente nos ambientes empresariais num curto espaço de tempo.
A Sofia, a gente já teve a oportunidade de conversar em uma das nossas aulas aqui, né, com a sua inteligência artificial, semelhante ao Watson da IBM, né, ela produz novos conhecimentos. Ela não apenas reproduz conhecimento, ela produz conhecimento a partir da interação e né, e do relacionamento conosco e com, enfim, todos os espaços que produzem conhecimento. Só que numa velocidade muito maior, com uma precisão muito maior, com uma capacidade de armazenamento de informações muito maior do que nós, na nossa limitação humana. Então, a Sofia é uma profissional que vai poder atuar não apenas nas atividades operacionais, né, onde um robô vai poder fazer os movimentos repetitivos num processo produtivo e não vai cansar, não vai ter erros e tal. Não, muito mais do que isso, nas atividades que exigem conhecimento, a Sofia também passa a ter uma resposta, em termos de produtividade, muito maior do que a nossa. Imagina. Sofia daqui a pouco pode ser uma professora também, né? E vai começar a dar aula no lugar do Jefferson, porque ela tem muito mais conhecimento. E dentro de um programa concebido, pensado por nós, quem sabe em parceria com ela, instituído, ela vem e dá, né, um curso ensinando, trazendo conhecimento. A implantação de chips, isso parece uma coisa maluca, mas a implantação de chips já é uma, já é um experimento, né, que está sendo realizado. A implantação de chips no cérebro humano. Imagina. Que loucura isso, né? Esta é a realidade. Tá, mas isso é uma realidade muito distante. Isso faz parte só né, de algumas pequenas regiões e grupos sociais de alto poder aquisitivo e tal. Não dá para a gente pensar que isso vai ser a realidade da população. Imagina, olha nós aqui, quantos, né, distanciamento, né, distanciamento que existe entre as classes sociais. Olha quanta miséria, quanta pobreza ainda existe, tal. Como é que pode ficar pensando? Sim, isto é uma realidade distante, mas na velocidade com que as coisas estão acontecendo, não falta muito para que isso esteja acessível a todos nós. Tá, mas e aí? Aí acaba o emprego, as pessoas vão ficar desempregadas, não vão ter renda e a miséria vai aumentar, então, né? Então, como é que nós vamos alcançar uma condição melhor de vida se o robô está substituindo o trabalho e, por consequência, vai ter desemprego, e tendo desemprego, menos economia, não está fechando essa lógica, essa conta não fecha. Como é que se resolve isso? Bom, né, nós precisamos sim encontrar formas, e já existe, né, muitos desenhos, né, desta dinâmica social, dessa estrutura social, que apontam, né, para uma organização melhor, para a valorização e ocupação dos indivíduos em alguns segmentos do entretenimento, da arte, do lazer, do turismo, né, que oferecem bem-estar e satisfação às pessoas. Estes segmentos do entretenimento, da arte, do lazer, continuarão e ganharão cada vez mais espaço. Os robôs realmente começam a ocupar os espaços empresariais produtivos. Com isso, reduz sensivelmente a jornada de trabalho. As pessoas vão trabalhar menos, né?
E por conta disso há, sim, uma construção de uma nova sociedade, né? com espaços de trabalho mais que oferecem uma condição mais digna, né, de valorização das pessoas, e em jornadas, como eu disse, de trabalho cada vez menores. E a alocação também destas nestes outros segmentos, né, que têm uma tendência de ganhar cada vez mais investimento na área do lazer, do turismo, do entretenimento e das artes. Isso, de certa forma, é um anúncio, né, de outras formas de organização social. Mas isso falta muito tempo. Essa questão do tempo é relativa, né? Essa questão do tempo é relativa. Eu diria que o faltar tempo tem uma dependência, né? O quanto falta para se atingir esta sociedade tão boa, tão bonita, depende muito mais de uma vontade do que condições, ou de conhecimento, ou de recursos. Recursos existem, condições existem, o livro aponta para isso, mas nós precisamos de vontade. E, claro, precisamos, né, como diz no final do slide ali, inteligência emocional, precisamos de pessoa, capital humano, né, na sua mais completa definição e compreensão, né? Capital humano, o humano enquanto, né, alguém que tem valores sólidos e suficientes para promover uma sociedade mais justa, igualitária, né? E estes realmente são os grandes desafios. Capital humano e a tecnologia. Para acompanhar o ritmo da evolução tecnológica e a agilidade nos processos, é preciso estabelecer um equilíbrio entre a inteligência artificial e o capital humano. E o capital humano e suas múltiplas inteligências, que inclusive nós estudamos aqui em uma das aulas, né? Isto é um desafio. Este talvez seja o grande desafio, o maior desafio. Mas é um desafio que eu diria talvez não seja tão difícil assim. E talvez não estejamos tão longe de alcançar. Tão longe de alcançar. Mas isso diz respeito a um dos componentes, dos aspectos aqui que eu apresentei ao longo aqui. Eu gostaria de saber como é que vocês enxergam a solução para esse desafio de levar a sociedade para esta condição melhor. Como é que vocês enxergam? Qual é o principal entrave, desafio, barreira que existe para que a gente possa realmente alcançar uma sociedade melhor, uma condição de vida melhor? Uma sociedade que não tenha mais fome, que não tenha mais problema de água, que não tenha mais problema de energia, que não tenha mais problemas da ordem que atualmente a gente enfrenta. Queria ouvir vocês um pouquinho, depois eu retomo aí para trazer algumas colocações que o livro anuncia e alguns estudiosos também apontam como o principal caminho. Quem é que gostaria de falar um pouquinho sobre
essas perspectivas, essas tendências, esses desafios? Qual é o nosso grande desafio, maior desafio? O que impede a humanidade de chegar nessa condição de melhor qualidade de vida, essa condição de igualdade, de justiça? O que falta? Onde é que o que a gente precisa corrigir na forma atual de convivência? O que a gente precisa corrigir para alcançarmos uma condição de vida melhor? Quem é que arrisca aí? Quem é que entra nesse debate aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso? Gestão de pessoas, a disciplina. Será que a gente consegue fazer algum tipo de conexão com a nossa disciplina? Quem é que arrisca? Quem gostaria de trazer uma opinião? Ó, Valdenir, eu acho que vai se manifestar. Sim, professor. Há um tempo atrás, eu fiz, bastante tempo, na verdade, estava no projeto Pescar na época. Fiz um trabalho sobre questão de hidrovias, por exemplo, tá? Que seria um projeto que baratearia muito o transporte brasileiro e questões de combustíveis e tudo mais dariam um excelente futuro, vamos dizer assim, para o nosso consumo em questão de combustíveis e etc, tá? E no trabalho que eu fiz, a pesquisa, a gente tinha um projeto muito bem planejado, vamos dizer assim, na década de 50, 60, se não me engano, onde era uma estatal que foi comprada pelas grandes companhias que produziam carros. E com o tempo elas destruíram essa estatal, tá? Eu não me lembro agora, faz muito tempo, foi em 2010 o trabalho que eu fiz, não me lembro exatamente como é que foi. Mas a reflexão que eu fico é a questão da ganância ou da, da competitividade. Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil tu ver casas com painéis solares, porque tem mais competitividade no mercado, e coisas que há 5 anos atrás era só quem era rico que tinha, entendeu? E eu acho que se tiver mais competitividade, por mais que o pessoal tenha ganância e tudo mais, vai facilitar para que muitas coisas evoluam e evitem e o salto, vamos dizer assim, vai ser bem maior, porque daí a gente vai realmente pensar nessas coisas. E eu acho que um ponto mais importante mesmo, eu fiz o meu TDE, só que eu deixei para postar na quinta-feira, só que eu não vi que quinta-feira já estaria fechado. Mas eu reabri ele depois. Tá. E ali eu comento que eu acho que o grande diferencial é na criação da próxima geração, porque muitas pessoas ou muitas crianças hoje em dia já acordam e nascem e estão com o celular na mão para ver um desenho, alguma coisa assim, porque o pai não tem tempo e etc. E isso, querendo ou não, traz alguns benefícios em questão de tecnologia, mas está trazendo outros malefícios, que é a questão da criatividade, de coordenação motora e de muitas outras coisas que, que, que acontecem. Eu sei disso porque, como eu tenho um filho pequeno, eu tenho pesquisado bastante, a gente tem olhado bastante coisas do tipo, para ver o que a gente pode fazer, porque eu, particularmente, não queria simplesmente largar um celular na mão dele e deixar assim. Então, eu acho outras coisas para distrair ele, até para incentivar ele na criatividade, na coordenação motora. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial para o futuro. Vai ser na forma que o pessoal vai criar seus filhos para evitar algumas dessas coisas. Muito bom, Valdenir. Muito bom, Valdenir. Olha, tu tocou em duas questões muito interessantes aí, muito interessantes. As futuras gerações, né? E tudo que representa essa grande transformação, porque a gente já falou sobre isso, né? As transformações elas vão acontecendo ao longo dos séculos, né? A humanidade está se desenvolvendo, claro. Só que as transformações que estão acontecendo agora são transformações muito intensas, a velocidade da mudança
é muito grande. Essa coisa ali de nós lembrarmos que há 20 anos atrás nós tínhamos um celular, que era só para falar, e que se voltar 30 anos atrás nem aquilo tinha, né? Tinha um aparelho telefônico com um fiozinho ali, uma linha fixa e só. E aí 30 anos depois, nós temos o mundo na nossa mão, o mundo, qualquer coisa que eu precisar saber agora eu sei, né? Eu posso chamar um alimento agora, eu posso pesquisar, eu posso saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, eu posso falar com o outro lado do mundo agora, eu tenho, né, eu tenho acesso a tudo, eu posso tirar dúvidas, eu posso interagir com pessoas em qualquer lugar do... Isso é uma mudança tão grande e a velocidade com que isso está acontecendo é cada vez maior. E aí, assim, ó, nós estamos convivendo atualmente com, com pessoas de diferentes gerações e que, por consequência, respondem a este avanço tecnológico de forma diferente. É óbvio que nós temos aqui, convivendo conosco, pessoas com 70, 80 anos que têm uma forma de se relacionar com as tecnologias. Tem pessoas de 50 anos que têm uma outra forma de se relacionar com as tecnologias, pessoas de 40 que têm uma outra forma, 30, 20, 10, e aí chegamos no público que tu estava falando, Valdenir, as crianças, né, e que nascem neste mundo. Então, sim, temos que ter atenção com relação a esses aspectos que tu destaca, né? Perfeito, mas é uma geração que está vencendo, talvez essa nova geração tenha a possibilidade de aquisição de conhecimento numa forma jamais vivida na humanidade. E, queira ou não queira, por mais que tenhamos ainda muita miséria, muita pobreza, isso está começando a chegar, inclusive, nas classes mais menos favorecidas, cada vez mais. E quando isto chega na mão das pessoas, isso transforma, isso modifica. Porque isso é informação, isso é conhecimento. Transforma a maneira com que tu olha para o mundo, a maneira com que tu responde para o mundo. Tu passa a ter um componente, né, muito importante nesta dinâmica de poder e de domínio das pessoas e das massas. Porque as pessoas, quando não têm conhecimento, elas são mais facilmente dominadas, manipuladas. Mas na medida que o conhecimento é disseminado, que as pessoas vão tendo mais acesso ao conhecimento, essa dinâmica de poder vai mudando. Então, este é um aspecto importante. Ezequiel, já te passo a palavra. E tu trouxeste também um outro elemento que eu vejo que as novas gerações começam também, e talvez por conta de mais acesso à informação, de um pensar mais sobre o que é o mundo, de um conhecer mais a realidade humana, a realidade do mundo, as novas gerações passam a ter valores diferentes. Especialmente no que tu tocaste aqui, de vaidade, de ganância, de egoísmo. Eu vejo isso diferente nas novas gerações. As crianças têm uma resposta diferente a isso. As crianças têm uma compreensão, uma consciência e uma compreensão diferente no que diz respeito à coletividade. Isto, ok, isto é nosso, é do humano, né? A vaidade, o egoísmo, mas ele começa a ser sentido e vivido de uma forma diferente. E isto é um passo importante, né? Na medida que o conhecimento vai
favorecendo a criação de uma consciência coletiva melhor. Uma consciência coletiva melhor que vai ajudando a superar estes comportamentos, estes sentimentos que impactam na forma com que nós nos desenvolvemos. Hoje a gente tem filântropos bilionários no mundo. Deveríamos ter mais. Precisamos ter mais. Nós temos muitos bilionários que de filantropia não entendem nada. Entendem é de querer ganhar cada vez mais e fazer uso da sua riqueza para o seu bem próprio. Temos muitos. Volta e meia a gente vê algumas notícias, né? Algumas egocentricidades aí absurdas, né? Destes bilionários. Mas temos também bilionários que começam a enxergar, a atuar, né? Que são os ditos filântropos, a atuar nesse sentido de redução dos distanciamentos, redução da desigualdade. Né? Estes estão investindo fortemente em tecnologia, e em tecnologia que vai superar, vai, né, ao longo do tempo, começar a superar ou reduzir esses grandes problemas. Acho que a gente já comentou aqui a questão da carne in vitro. Inclusive, isso é um dos pontos que o próprio livro aponta, que já é algo dominado, já existe essa tecnologia. E por que não se investe mais nisso? Porque existe a questão econômica, o poder econômico, os interesses econômicos, né? E a gente sabe que a economia, o segmento, por exemplo, da agropecuária é muito forte, né? E obviamente que tem muito poder, e por consequência talvez não tenha interesse de que outras alternativas que impactam muito menos no meio ambiente, que dispensam, né, o sacrifício de animais e poderiam nos levar a uma condição muito melhor de vida, não ganham investimento exatamente pelo interesse econômico. Então são coisas que temos que vencer, mas as novas gerações eu acho que estão vindo com outros valores. E é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. As novas gerações, elas vão se impor. Vão se impor porque vão ter mais conhecimento. Vão ter mais conhecimento porque vão ter mais acesso. Vão ter mais conhecimento. Tendo mais conhecimento, vão desenvolver uma consciência melhor. Uma consciência coletiva. E, por conta disso, vão começar a entender que é possível, sim, né, se estabelecer condições mais adequadas de convivência. Todo mundo pode viver bem. Não significa que alguém tem que perder para outros melhorarem a condição de vida. É possível todos melhorarem a condição de vida. Basta que se tenha uma vontade econômica e política bem direcionada. E que se supere estas coisas do humano, que dizem respeito à vaidade, que dizem respeito à ganância, que dizem respeito ao egocentrismo, ao egoísmo. Né? Bom, esses são enfrentamentos necessários. Gestão de pessoas é gerir também nesse sentido. Né? É gerir as pessoas em prol de uma consciência da coletividade, em prol da consciência do coletivo. Gerir pessoas no sentido de que essas pessoas atuem nas organizações sabendo usar a tecnologia em prol do benefício comum e não em prol de alguns poucos detentores do capital. Essa lógica a gente precisa, de alguma forma, começar a quebrar. Desculpa, Ezequiel. Diga. Capaz. Tu estava falando exatamente o que eu estava pensando. Até tu comentou na aula passada, né? Nem sobre como a desigualdade social ela
provoca, né? Claro, vários problemas na sociedade, em diversos países, mas ela também pode provocar uma dificuldade no acesso ao conhecimento, né? E a tecnologia, ela vem facilitando a melhoria desse processo, até na qualidade de vida, né, de todas as classes. Ela, como ela evolui muito rápido, ela vai se tornando mais acessível às pessoas, né? Mas claro, porém ainda não a todas, né? Conforme tu falou, talvez nas próximas gerações ela vai se tornando mais acessível, né? Assim como tu mostrou no slide, né, o nosso sistema educacional básico, por exemplo, ele é defasado, né, estagnado, né? Acredito que com esse advento da evolução tecnológica, o sistema ele tende a evoluir também, como aconteceu na pandemia, né? Dando acesso ao conhecimento na mão de todo mundo através do celular. Mas se a gente pensar, né, conforme essas transformações acontecem, a gente pode ter uma qualidade de vida e de capital humano que evolui e eu não vejo se seguindo na mesma velocidade, mas também possa evoluir com uma eficácia boa, né? Até porque a tecnologia evolui muito rápido, mas ela pode culminar também nessa melhoria na questão da sociedade como um todo. É, e eu vejo assim, durante muito tempo o modelo educacional foi se repetindo, onde nós tínhamos um professor que detinha o conhecimento e que ele transmitia, né, e os alunos recebiam aquilo, né, e ao longo da história esse modelo foi sendo repetido, até que chegamos ao momento, né, atual e tem um repensar sobre, né, todo esse processo de aprendizagem, né? Se percebe uma mudança, inclusive no papel do professor, uma mudança nos espaços de aprendizagem. A gente percebe que a aprendizagem não se dá apenas dentro de uma sala de aula, né, ou numa escola, ou numa instituição educacional. Nós temos o processo de aprendizagem em todos, né, ou enfim, em múltiplos espaços. Nós estamos, né, rodeados de informação, de conhecimento, e precisamos fazer uso e bom uso disso. O acesso à informação é cada vez maior e isso vai transformar, né? Vai potencializar a, a, a participação das pessoas, né? Vai melhorar a condição dos indivíduos, vai tornar eles efetivamente cidadãos no mundo, né? Seres sociais, políticos, através da educação, e a educação formal e não apenas formal. A educação formal se transformando, mas esse processo de aprendizagem, de aquisição do conhecimento, que traz uma capacidade de compreensão do mundo maior. Isso está acontecendo, vai continuar acontecendo. É impressionante quem convive com crianças de, sei lá, de 4, 5, 6 anos, já percebe assim, ó, o quanto elas já são diferentes de vocês, e vocês já são muito diferentes da geração ali dos pais de vocês, mas as crianças que estão chegando agora, elas têm né, e isso é esse movimento, né, exponencial de forma de aprendizagem, de assimilação, porque sim, recebem a carga de informação, de estímulos, de convites à aprendizagem e ao conhecimento é extraordinário. E Valdenir tem razão nesta preocupação de que o que eles devem ou não ter acesso, como tal, né, não é liberar e aprende, né, mas as possibilidades que existem para uma boa educação são inúmeras. As possibilidades, né, tecnológicas de acesso à informação são inúmeras. Claro que é importante, né, estar atento, porque também existem possibilidades inúmeras de má formação. Então tem que se ter esses cuidados. Mas o que isso tem, né,
transformado a maneira de pensar, de falar, de agir, seguramente está, né, está diante de nós assim um novo mundo. Eu penso que em 3 décadas a gente talvez esteja iniciando uma sociedade diferente. Uma sociedade diferente. Tá certo que é um exercício aqui de futurologia, mas nesse ritmo, assim, eu penso que em 3 décadas, ou seja, 2050, nós estaremos iniciando, assim, um novo estágio de convivência humana, de vida aqui nesse planeta, com uma tendência bastante forte de redução da desigualdade, redução destes grandes males. Se soubermos escolher os caminhos certos, e eu acho que estas gerações vão saber. As gerações que estão no poder hoje, as pessoas que estão comandando hoje, estas não vão nos conduzir para lá. Mas elas passam. E as novas gerações estão vindo com uma consciência coletiva melhor, muito melhor. E é em função delas, né, destas crianças que daqui a 30 anos estarão no poder, é delas, é nelas que eu acredito numa grande transformação. Catarine. Eu ia falar isso agora que o senhor falou por causa da má administração, né, do país, acaba acontecendo esse monte de problema que a gente sabe que o nosso tem. E o meu tio é um exemplo, ele tinha uma barbearia no bairro onde ele morava, bem simples, sim, de vila, e aí ele recebeu uma proposta para ir para Portugal, para trabalhar numa barbearia. Passou um ano, veio a pandemia, ele ficou parado por um tempo, agora já vai fazer 4 anos que ele está lá, durante esse período assim, de pandemia, enfim, ele já abriu a barbearia dele, os filhos deles todos têm celular da última linha, ele está com o carro também top, sim, a educação totalmente diferente, o imposto que ele paga é reaplicado neles de volta. Ele contou que lá a companhia de energia, eles fornecem os aparelhos domésticos. Ele comprou uma geladeira, dessas que aqui custariam uma fortuna, lá ele paga parcelado junto com a conta de luz dele. Então, todos os eletrodomésticos dele, ele pode comprar e pagar na luz, junto com a luz. Então, aqui é complicado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não pagam também, então, que pagam, acabam pagando para os que não pagam, e demais outros problemas que tem. E educação também tem o problema, às vezes, das pessoas não terem acesso, ou também não ser educadas a utilizar corretamente, porque meu marido está fazendo estágio de matemática, e ele pegou crianças não, 3º ano do ensino médio, que pegaram e fizeram as videoaulas, as aulas online. E as que não fizeram, porque daí chega lá agora no final do ano eles pediram para as crianças voltarem, eles não sabem nada, nada, nada. E aí como é que uma pessoa que chegou lá, vai terminar o ensino médio dela, não sabe os conteúdos, como é que ele vai passar num concurso, para conseguir uma bolsa para a escola, se ele não aprendeu? Aí fica bem difícil, né? Eu acho que claro que aí a gente teve também, né, esse fato da pandemia, que acabou comprometendo um pouco, mas por esse depoimento teu, Catarine, a gente percebe, né, que sim, tem alguns lugares que já estão talvez 1, 2, 3 passos na frente, algumas sociedades que já conseguiram de alguma forma se organizar melhor, outras estão com mais dificuldade. Os regimes,
econômicos e políticos, né, eles influenciam, né, no processo de desenvolvimento da sociedade. Infelizmente, né, nós temos que reconhecer que não estamos tendo um bom governo, e eu estou sendo bem modesto falando isto, né, quer dizer, estou sendo bem... Nós estamos tendo um mau governo, né? Estamos com problema de inflação, estamos com problemas de toda a ordem. E não estou querendo dizer com isso que, né, outros governos que precisam ser resgatados e tal. Não, nós temos problemas já há muito tempo, né, muito tempo. E por isso que eu digo, é uma questão assim, ó, de superação de valores, de forma com que as pessoas atuam, de conceitos. Nós precisamos resgatar algumas coisas em termos de valores e resgatar, não, aprender, né, sobre algumas questões, né, de valor e de convivência coletiva. E tenho essa crença de que as novas gerações mas é um processo lento. É um processo lento sob certo aspecto, né? Que não é assim, ó, nós vamos fazer um programa de governo, daqui a 5 anos o Brasil vai ser uma grande potência. Não, não é. Aí é lento. É por isso que eu digo que é lento. Mas se nós olharmos assim, né, na história da humanidade, bom, é uma coisa que vai acontecer muito rapidamente. Eu aposto em 3 décadas a gente está começando a ingressar, e aí eu estou falando de mundo, não estou falando de Brasil, né? Não estou falando de país, estou falando de um mundo, porque se nós temos problemas aqui, não é só o Brasil que tem problema, nós temos várias economias, vários países que enfrentam problemas até maiores do que nós. Mas este processo, né, global vai... em algumas décadas, conseguir fazer estes ajustes necessários. Precisamos vencer este domínio econômico, este domínio, né, do capital, né, colocarmos o humano acima de tudo, termos esta consciência coletiva e tal, mas eu acredito que sim. Pessoal, infelizmente nós estamos estourando o tempo. Eu quero mais uma vez registrar aqui que a semana que vem, então, eu vou estar aqui, mas mais no sentido de, eventualmente, se tiver alguma dúvida, esclarecimento, se alguém não entendeu e tal, eu vou estar com a sala aberta, mas o espaço vai ser para vocês realizarem a prova objetiva 2, que vai estar aberta já. Aí na outra semana, peço que vocês participem lá da sala de feedback, se manifestem, escrevam, eu também quero me manifestar lá. E é isto. E, por consequência, hoje, então, eu estou aqui praticamente me despedindo, agradecendo a participação de vocês, porque vocês estiveram aqui ao longo do semestre, isso foi muito bacana. Citei alguns nomes aqui, mas quero reforçar mais uma vez o quanto foi bacana a participação de vocês, Valdenir, Ezequiel, a Valcilene, a Catarine, a Lainar também, e alguns outros, né, que hoje não estão presentes, mas também estavam aqui frequentemente nesses nossos encontros de sexta-feira. Não foi toda a turma, tiveram alguns que infelizmente não estiveram presentes, e que eu vejo que sim, tivemos algum prejuízo por conta destas ausências, porque esta troca nos encontros online sempre é muito rica, muito produtiva, troca de experiências, depoimentos, conversas, e é assim que a gente produz conhecimento. Se tivéssemos mais pessoas, seriam mais depoimentos, mais experiências para a gente aprender. De qualquer forma, muito quero agradecer muito a presença de vocês e as contribuições e a participação de vocês. Foi realmente muito importante. Dizer que, bom, a gente encerra aqui a disciplina de gestão de pessoas, pelo menos nestes nossos encontros,
mas vocês podem seguir fazendo contato comigo nas redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, Twitter. Quem quiser me acha. Quem quiser vai me achar. Tá? Tem o site e tal, tem os meus contatos todos. Ficaria muito feliz se vocês fizessem contato. E, enfim, naquilo que for possível, né, estarei sempre à disposição de vocês. Agradecer, desejar êxito, sucesso na vida de vocês, na vida profissional, na vida pessoal, e dizer que, olha, eu acredito nas próximas gerações, mas todos nós temos que acreditar. E vejo que a educação, seja formal, seja de outras maneiras, que cada vez se multiplicam, que a educação, no centro de tudo, é o caminho para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade de organizações produtivas que vão nos oferecer uma qualidade de vida melhor. Gestão de pessoas passa por esse nosso compromisso, gerir pessoas, mas oferecendo uma boa condição de vida, e que muito se centra na questão da educação. Certo? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, professor. Valeu, tchau. Raquel. Bom fim de ano. Da mesma forma. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Catarine. Obrigada, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Valcilene. Até.